O telefone tocou logo depois do nascer do sol, naquela hora silenciosa em que o mundo parece honesto e as pessoas geralmente não são. Eu me lembro claramente do som porque algo no meu peito apertou antes mesmo de eu atender. Quando ouvi a voz do meu filho, calma e apressada ao mesmo tempo, ele disse: "Mãe, eu vou me casar amanhã. E eu peguei todo o seu dinheiro." Eu não gritei. Não deixei o telefone cair. Nem sequer perguntei o porquê. Eu sorri. Porque naquele exato momento, eu soube da verdade. E quando a gente sabe a verdade, a raiva se torna desnecessária, e a paciência vira uma espécie de poder. Antes de continuar, deixe eu dizer isso com carinho. Se você está ouvindo a minha história e já viveu o suficiente para amar profundamente, para se decepcionar, e mesmo assim acordar toda manhã com esperança, então fico feliz que você esteja aqui. Se histórias como a minha te lembram que a força quieta ainda importa nesse mundo, então espero que você fique comigo, e quem sabe até se inscreva, pra gente se fazer companhia com histórias que entendem a nossa idade e os nossos corações. Agora, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Dona Ivone. Eu tenho 64 anos. Tenho prata no cabelo, rigidez nos joelhos e memórias mais pesadas que qualquer mala que eu já carreguei. Eu sou mãe. E como muitas mulheres da minha geração, passei a maior parte da vida acreditando que, se a gente dá tudo pela família, um dia eles vão nos proteger em troca. Eu estava errada. Mas não do jeito que você pode estar pensando. Felipe é o meu único filho. Eu o tive tarde na vida, depois de anos achando que a maternidade tinha passado por mim. O pai dele morreu quando Felipe ainda era pequeno, e a partir daquele dia, o meu mundo se reduziu a um só propósito: fazer com que o meu menino nunca se sentisse sozinho ou com medo. Eu trabalhei em empregos que pagavam pouco e exigiam muito. Pulei refeições sem contar para ninguém. Usei o mesmo casaco por 15 invernos. Cada moeda que eu guardava tinha um motivo, e esse motivo era o Felipe. Quando ele virou homem, eu tinha conseguido juntar uma quantia modesta. Nada extravagante. Só o suficiente para me sentir segura. O suficiente para saber que, se a doença viesse, ou se a velhice apertasse mais, eu não seria um peso para ninguém. Aquele dinheiro era minha paz de espírito. A minha independência. O meu orgulho quietinho. O Felipe sabia disso. Eu nunca escondi. Na nossa geração, a gente falava abertamente sobre essas coisas. Ou pelo menos, eu achava que falava. Aí a Renata entrou na vida dele. A Renata foi educada quando nos conhecemos pela primeira vez. Aquela educação que sorri sem calor. Ela me chamava de Dona Ivone e beijava minha bochecha, mas os olhos dela sempre estavam medindo o quarto, os móveis, os pequenos sinais de conforto. Eu notei essas coisas, mas me disse para não julgar. O amor, eu acreditava, tem muitas formas, e eu não queria ser a velha que desconfia da juventude só porque ela se mexe diferente. Com o passar dos meses, o Felipe mudou aos pouquinhos. Ele visitava menos. As ligações ficavam mais curtas. Quando eu falava, ele parecia distraído, como se escutasse com só metade da cabeça. Ele falava de planos, de mudança, de precisar de dinheiro pro futuro. Cada vez, eu sentia um alarme quietinho dentro de mim, mas eu calava ele. As mães são boas nisso. A gente se convence que está imaginando problemas porque dói menos do que admitir eles. Na noite antes daquela ligação, eu não consegui dormir. O meu corpo sabia de algo que a minha mente se recusava a aceitar. Fiquei acordada ouvindo o relógio, contando segundos, lembrando do menino que uma vez chorou porque achou que tinha me perdido no mercado. Eu me perguntei quando aquele menino aprendeu a pegar sem pedir. Então, quando a ligação veio, e o Felipe falou aquelas palavras tão casualmente, eu peguei todo o seu dinheiro. Foi menos um choque, mais a última peça de um quebra-cabeça encaixando no lugar. Ele explicou rápido. Rápido demais. Precisava pro casamento. Pra vida nova deles. Disse que ia me devolver um dia. Disse que eu devia entender porque eu era mãe dele. Disse muitas coisas. Mas nunca pediu perdão. Eu disse que esperava que o casamento fosse lindo. Disse pra ele se cuidar. Disse que amava ele. E depois desliguei. Fiquei sentada na minha mesinha de cozinha, mãos cruzadas, coração firme de um jeito que me surpreendeu até a mim. Não chorei. Ainda não. Em vez disso, senti algo mais frio, mais claro. Uma percepção se formou devagar, como o amanhecer quebrando numa rua conhecida. O dinheiro tinha ido embora, sim. Mas outra coisa tinha sido revelada, algo bem mais valioso. Eu finalmente vi o meu filho como ele realmente era, não como a criança que eu lembrava.
Mais tarde naquela manhã, a minha vizinha e querida amiga, Dona Vera, bateu na minha porta. Ela me conhece há mais de 30 anos. Ela sabe ler o meu rosto como quem lê jornal. Deu uma olhada em mim e não disse nada. Fez chá. Sentou na minha frente. Esperou. Quando eu contei tudo, ela não arquejou nem xingou. Só balançou a cabeça, do jeito que as mulheres da nossa idade fazem quando a vida nos prova certas do pior jeito. O que você vai fazer agora, Ivone? Ela perguntou baixinho. Eu não vou fazer nada, eu disse. E era verdade. Pelo menos, era o que parecia. Mas não fazer nada às vezes é o começo de fazer tudo. O que o Felipe não sabia, o que a Renata com certeza não sabia, era que o dinheiro que ele pegou não era a base da minha segurança. Era só uma parte de uma verdade maior. Uma verdade que eu aprendi a guardar em silêncio, do jeito que as mulheres mais velhas aprendem a guardar tantas coisas em silêncio. Anos atrás, depois que meu marido faleceu, eu pedi conselho pro seu Augusto, um amigo da família e consultor jurídico que viu o Felipe crescer. Ele era um homem cauteloso, e me alertou com delicadeza. Se proteja, Ivone, ele disse. Até das pessoas que você ama. Principalmente delas. Eu escutei. E agora, sentada sozinha na minha cozinha, com o peso da traição apertando as minhas costelas, eu me lembrei das palavras dele com clareza perfeita. Me lembrei das decisões que tomei naquela época, dos papéis que assinei, das proteções que coloquei no lugar. Decisões que não nasceram da desconfiança, mas da experiência. O Felipe achou que tinha pegado tudo. Esse foi o erro dele. Porque o que ele pegou foi só o que eu deixei ele ver. Ao longo do dia, as mensagens começaram a chegar. Fotos de enfeites de casamento. Um videozinho curto da Renata sorrindo de vestido branco. Sem pedido de desculpas. Sem explicação. Só comemoração, construída em cima de algo roubado. Eu assisti em silêncio, expressão calma, coração se preparando para o que vinha depois. Eu sabia que ia ao casamento. Sabia que ia sorrir. E sabia que, antes dessa história acabar, a verdade ia vir à tona, não aos gritos, não com crueldade, mas de um jeito que não dá para desfazer. Porque algumas lições, principalmente para as crianças crescidas, chegam tarde. E quando chegam, chegam todas de uma vez. E enquanto eu ficava ali sentada, ouvindo o zumbido baixinho da minha geladeira, pensei comigo mesma, amanhã vai ser um dia muito importante, para todos nós. Às vezes, uma história não te puxa para frente com barulho. Às vezes, ela te puxa de volta com silêncio. Foi esse silêncio que me acordou na manhã do casamento, pesado, educado e esperando. Eu me vesti devagar, do jeito que a gente faz quando o corpo já está mais velho, mas os pensamentos correm acelerados. Minhas mãos se mexiam sozinhas, abotoando um vestido simples que eu já tinha usado em tantos momentos importantes antes. Funerais. Aniversários. Uma audiência no tribunal, uma vez. As roupas guardam memórias, mesmo quando as pessoas fingem que não. Ao me olhar no espelho, não vi uma mulher que tinha sido roubada. Vi uma mulher que finalmente tinha parado de fingir. Na mesinha perto da porta, estava minha bolsa. Dentro dela, coisas que ninguém repara, chaves, lenços de papel, uma foto antiga do Felipe ainda menino. E mais no fundo, papéis que eu não tocava há anos. Eu conferi uma vez, só para sentir o peso deles. Depois fechei a bolsa. Algumas verdades não precisam ser carregadas às claras. Elas só precisam estar por perto. Dona Vera chegou exatamente na hora. Ela sempre chegava. Ela me olhou do jeito que só alguém da nossa idade consegue, sem pena, sem curiosidade, só com reconhecimento. Você está pronta, ela disse. Eu estou pronta há muito tempo, eu respondi. E só mais tarde entendi o quanto isso era verdade. O casamento foi num salão iluminado fora da cidade. Tudo brilhava. Flores brancas. Música suave. Rostos sorridentes. Aquele tipo de lugar onde as pessoas acreditam que a felicidade vem garantida se a decoração for cara o suficiente. Quando Felipe me viu, ele hesitou por meio segundo. Só o bastante para a culpa passar pelo rosto dele. Depois desapareceu, substituída pelo alívio. Eu sorri para ele, o mesmo sorriso calmo que eu tinha dado no telefone. Renata se aproximou de mim com cuidado, como quem contorna uma poça. Fico feliz que a senhora tenha vindo, Dona Ivone, ela disse. A voz dela era doce. Doce demais. O Felipe me contou tudo. Eu me perguntei o que significava tudo na versão dela. Assenti e disse, é um dia lindo. Ela sorriu mais ainda,
confundindo minha calma com aceitação. Esse é um erro comum. A cerimônia começou. Eu fiquei sentada quieta, mãos cruzadas, ouvindo promessas ditas em voz alta e sinceras por pessoas que já tinham quebrado outras. Ao meu redor, os convidados sussurravam e riam. Alguns me olhavam com curiosidade. Eu imaginava os pensamentos passando pela cabeça deles. Coitada! Orgulhosa! Cega! Nenhum estava certo. Enquanto Felipe e Renata trocavam as alianças, uma lembrança veio sem ser convidada. Felipe aos 7 anos, prometendo nunca mais mentir para mim depois de ser pego pegando moedas da minha bolsa. Ele tinha chorado naquela hora. Chorado de verdade. Eu o abracei e acreditei que aquele momento significava algo permanente. Essa lembrança doía mais que o roubo. Depois dos aplausos, no caos suave das felicitações, Felipe finalmente veio falar comigo sozinho. Mãe, ele disse, baixando a voz, espero que a senhora entenda. A gente conversa depois. Eu olhei para ele, olhei de verdade, e vi não um vilão, mas um homem com medo das consequências. Claro, eu disse. Depois está bom. Essa resposta o desconcertou mais do que qualquer raiva poderia. Ele se afastou sem dizer mais nada. A recepção virou um desfile de pequenos momentos. Brindes. Risadas. As amigas da Renata elogiando o local. Alguém me perguntou se eu estava orgulhosa. Eu disse que sim, porque o orgulho é complicado, e porque dizer não encurtaria a conversa rápido demais. Então, quase no fim da noite, o seu Augusto apareceu. Ele não pretendia vir. Eu sabia disso. Quando o vi parado na beira do salão, com aquela expressão séria de sempre, inalterada pela música e pelas luzes, meu coração desacelerou. Algumas pessoas chegam exatamente quando a gente precisa. Ele me cumprimentou com educação. Ivone, ele disse, a senhora está bem. O senhor também, eu respondi. Obrigada por ter vindo. Ele olhou na direção do Felipe, que estava ocupado recebendo parabéns. Ele sabe? Ainda não, eu disse. Seu Augusto assentiu uma vez. Ele entendia contenção. Entendia timing. Quando a senhora estiver pronta, ele disse, eu estarei por perto. Essas palavras ficaram comigo enquanto a noite se arrastava. Eu observei o Felipe rindo, observei a Renata recebendo elogios, observei os dois construindo um futuro sobre suposições que nunca tinham se preocupado em questionar. Me perguntei, por um breve momento, o que teria acontecido se o Felipe tivesse perguntado em vez de pegar. Se ele tivesse confiado em mim do jeito que eu um dia confiei nele. Essa versão da história sumiu rápido. A gente não vive nas histórias que não aconteceram. Quando os convidados começaram a ir embora, Felipe finalmente sentou ao meu lado. Os ombros dele caíram. A encenação tinha acabado. Mãe, ele disse baixinho, sobre o dinheiro. Eu levantei a mão. Não com força. Só o suficiente. Não hoje à noite, eu disse. Hoje é para começos. Ele franziu a testa. Confusão tomou o lugar do alívio. Mas... amanhã, eu repeti com calma. Ele concordou, embora não entendesse o porquê. Tudo bem. A compreensão estava chegando, quer ele quisesse ou não. Em casa, mais tarde aquela noite, tirei os sapatos e fiquei sentada no escuro por um tempo longo. Não acendi a luz. Deixei o silêncio me envolver. Naquele silêncio, eu me fiz perguntas que evitava há anos. Será que eu falhei como mãe? Será que amei demais? Ou será que simplesmente amei com honestidade num mundo que cada vez mais recompensa outra coisa? A resposta não veio em palavras. Veio em determinação. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era o Felipe. A voz dele estava tensa agora. Menos confiante. Mãe, a gente precisa conversar hoje, ele disse. Tem uma coisa que eu preciso. Eu sei, eu respondi. Eu também. Combinamos de nos encontrar à tarde. Depois da ligação, fiz café e me sentei à mesa de novo, no mesmo lugar onde eu tinha ouvido a confissão dele pela primeira vez. O sol caía no chão em faixas longas. Tirei os papéis da bolsa e os li devagar, como se estivesse lendo pela primeira vez. Cada página me lembrava que a sabedoria nem sempre parece força, mas dura mais. Eu me perguntei o que você faria, se estivesse ouvindo essa história agora. Confrontaria ele na hora? Perdoaria? Se afastaria? Eu me fiz as mesmas perguntas.
E então me lembrei de algo que minha própria mãe uma vez me disse: a justiça não precisa de gritos. Precisa de clareza. Quando a tarde chegou, eu sabia exatamente o que ia dizer. E, mais importante, o que eu finalmente ia parar de dizer. Porque quando um filho pega de um pai ou mãe sem pedir, a perda não é o dinheiro. É a inocência. E quando a inocência se vai, só resta a verdade. Essa verdade estava esperando Felipe. E ela não tinha mais medo de ser vista. Naquela tarde, o ar parecia mais pesado que o de costume, como se até o céu estivesse esperando para ouvir o que seria dito. Felipe chegou atrasado. Ultimamente, ele sempre chegava. Quando entrou na minha casa, olhou ao redor como se a estivesse vendo pela primeira vez, não como o lugar que o criou, mas como um ambiente que ainda poderia guardar algo de que ele precisava. Ele não se sentou logo. Andou de um lado para o outro. Isso já me disse tudo. Mãe, começou, esfregando as mãos uma na outra, tem um problema. O dinheiro não está dando. Renata e eu. Fiz um gesto para a cadeira à minha frente. Senta, disse com calma. Ele obedeceu, embora uma confusão tenha passado pelos olhos dele. Notei como de repente ele parecia jovem. Não inocente, apenas inseguro. Há uma diferença. Fui ao banco esta manhã, continuei, a voz firme. Me contaram uma coisa interessante. Os ombros dele enrijeceram. O que a senhora quer dizer? Quero dizer, falei, juntando as mãos como já fizera tantas vezes antes, que a conta que você esvaziou nunca foi feita para guardar tudo. O silêncio entre nós engrossou. Felipe abriu a boca, depois fechou de novo. Sabe, prossegui, depois que seu pai morreu, aprendi algo importante. O amor não te protege da realidade. A preparação protege. Tirei da bolsa os papéis e os coloquei na mesa, um a um, devagar. Queria que ele os visse, que sentisse o peso de cada folha. Os olhos dele se arregalaram enquanto lia. Documentos de truste. Salvaguardas legais. Nomes. Datas. Acertos feitos anos atrás, em silêncio, sem drama. A senhora planejou isso? Perguntou, a voz quase um sussurro. Planejei a minha vida, corrigi. Não contra você. Para mim. Ele se recostou, atordoado. Então, a senhora não está arruinada? Sorri então, não um sorriso calmo de antes, mas um sorriso cansado. Não, Felipe. Não estou arruinada. Estou decepcionada. Aquela palavra o atingiu mais forte do que qualquer raiva poderia. O rosto dele desabou. Eu não pensei. Não, interrompi com suavidade. Você não pensou. Ficamos ali por um longo momento. Eu ouvia o relógio tic-taqueando, o mesmo relógio que marcará as manhãs da infância dele. Finalmente, ele falou de novo. Renata não sabe, disse. De nada disso. Isso é entre você e ela, respondi. Esta conversa é entre você e eu. Ele engoliu em seco. Pensei que a senhora não ia reagir. Eu não reagi, disse. Eu fiquei parada. Ele me olhou então, me olhou de verdade, talvez pela primeira vez como uma mulher separada das necessidades dele. Por que a senhora não me impediu? Perguntou baixinho. Por quê? Disse, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes as pessoas só revelam quem são quando a gente deixa. Havia lágrimas nos olhos dele agora. De verdade. Não aquelas feitas para convencer. Desculpa, disse. Desculpa mesmo. Eu acreditei nele. E ainda assim, acreditar não apaga a consequência. Eu te perdoo, disse. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa voltar a ser como era. Ele assentiu devagar. Entendeu, ou pelo menos estava começando a entender. Quando ele saiu, a casa pareceu mais leve. Não mais vazia, mais leve. Liguei para Dona Vera mais tarde, à noite. Ela ouviu em silêncio, depois disse, você fez o certo. Eu sei, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente sabia. Semanas se passaram. A vida encontrou um novo ritmo. Felipe ligava com mais cuidado agora. Menos vezes, mas com mais honestidade. Renata continuava educada, distante. Eu não me intrometi. O casamento deles era deles. O meu era outro capítulo. Às vezes, tarde da noite, penso naquela ligação, a que começou tudo. Penso na mulher que eu era antes de o telefone tocar.
E percebo algo importante. A força não chega com barulho. Ela chega quando você para de implorar para ser tratado com respeito. Se você está ouvindo a minha história e já deu demais porque acreditou que o amor exigia isso, saiba o seguinte: se proteger não te torna fria. Te torna sábia. Eu sou Dona Ivone. Tenho 64 anos. E eu não perdi tudo. Eu me encontrei. Se essa história ficou com você, se te fez pensar ou sentir ou lembrar algo da sua própria vida, espero que continue comigo. Curta a história, se inscreva com carinho, só se sentir que é o certo.